Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje estou aqui com o senhor Álvaro Blazina, o nosso mestre na canaricultura, e vamos falar sobre as mutações de canários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, já dá o seu like aí e acompanhe a gente até o finalzinho desse vídeo. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @canarioqualitá. Senhor Álvaro, é uma honra para estar aqui na presença do senhor. Esse trabalho tem algum tempo já que eu estou desenvolvendo ele, e o senhor, as pessoas que já estão acompanhando esse trabalho há mais tempo, elas já conhecem um pouco do senhor, porque eu sempre falo em alguns vídeos sobre o senhor meio que me conheceu quando eu estava começando, bem na criação, no início da criação, o senhor me conheceu e meio que me adotou também, né? De lá para cá, a gente, graças a Deus, a gente tem uma amizade muito grande. O senhor soube cuidar do filhotinho, né? O filhotinho cresceu e hoje eu tenho o prazer e a oportunidade de estar ajudando outras pessoas da mesma maneira como o senhor me ajudou lá atrás. Então, muito obrigado, tá joia? E sem mais delongas, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o meu amigo, para a minha amiga. Bom, em primeiro lugar, obviamente é uma emoção, um prazer e uma honra estar com você. Não só pelo fantástico trabalho que está realizando, de aproximar de todos, de dar acesso a todos do conhecimento, da informação, da ajuda, mas também pela fantástica pessoa que eu sei que você é, que tenho vivenciado todo esse tempo. É um orgulho enorme poder ter acompanhado toda a sua evolução, seu crescimento, seu empenho, e me sinto muito feliz em ver uma pessoa tão qualificada fazendo um trabalho importantíssimo de chegar a todos com informações confiáveis, com informações que ajudam de verdade. Então, estou inteiramente à disposição, como sempre. Parabenizo a quem te segue, porque está seguindo alguém que está, de fato, passando informações muito boas, importantes e confiáveis. Estou inteiramente à disposição para tudo que eu possa ajudar no seu canal, hoje e sempre, né? O tema é sobre como surgem as mutações, e talvez seja um dos temas mais fantásticos, mais fascinantes, não só para a canaricultura, como para a biologia em geral. Apenas como coisa introdutória, veja bem, a vida na Terra começou há nada mais nem nada menos que 4 bilhões de anos. Isto significa o quê? Que 4 bilhões de anos atrás surgiu o primeiro gene. O gene é o agente da vida. Não existe vida sem o gene, não existe gene sem a vida. É um vínculo estreito, direto, que nos acompanha e que tem características inacreditáveis. O gene é eterno. Nós temos nas nossas células, em todas as nossas células vivas, há exatamente o mesmo gene que se originou há 4 bilhões de anos, apenas por uma engenharia fantástica, com pequenas modificações que foram iniciando o que se chama evolução darwiniana, ou seja, pequenas alterações que modificam os futuros seres pela sua estrutura física, fisiológica, comportamental, e que isso foi criando novas espécies e novas formas de evolução dentro das próprias espécies. Então, sem querer me delongar demais, mas dentro da canaricultura e dentro dos seres existe sim o que se chama mutação. O que é uma mutação? Uma pequena ou média ou grande alteração na estrutura genética que vai redundar, vai se mostrar em nova manifestação que chamamos fenotípica, ou seja, nova manifestação externa dos próximos seres. Como ela acontece? Acontece subitamente. Não temos ainda informação, a não ser meios artificiais, que não é o caso nosso, de quando, como irá acontecer. O canário é o animal doméstico ou animal evoluído mais mutante na face da Terra. Não se conhece, excluindo vírus e bactérias, que não é nosso tema. Dentro dos animais mamíferos ou passeriformes, ele tem uma capacidade inacreditável de alterar sua estrutura física.
Veja bem, não é só na cor, que talvez o tema que mais tem nos absorvido pelo nosso gosto, mas tem dentro do poste, tem variação de tamanhos, de formas de plumagem, tem variações de canto, de forma que a diversidade do canário é tão grande. E veja que o canário se cria há 600 anos e hoje está nos proporcionando novas e novas mutações realmente fascinantes. Quando falamos em mutação, é algo que eu introduzi como conceito, poderíamos dizer que temos macro e micro mutações. O que significa isso? Quando uma cor se altera drasticamente ao ponto de sugerir que se formou uma nova cor, pode ser que é uma macromutação. Então, um dia, por exemplo, no passarinho sumiu a melanina, uma coisa absolutamente nova que inspirou a formação de novas cores. Um dia todos os canários eram de melanina negra, um dia apareceu um com melanina marrom. É uma mudança drástica que inspira a inclusão de uma nova cor. E assim sucessivamente para a maioria das cores que temos hoje. Que poderíamos chamar de micromutações? São as caixas de surpresa que temos todo o período de cria sobre pequenas alterações da cor já existente. Ou seja, os pais têm uma qualidade de vermelho, apareceu um filhote com um pouquinho mais de qualidade de vermelho. Houve uma pequena mutação, que é o que nos leva ao que chamamos em zootecnia de melhoramento genético. Apareceu um boi com conversão alimentar um pouquinho melhor do que o pai. Esse vai ficar para reproduzir, para dessa forma conseguir a evolução. Muito bem. Agora, quando falamos geralmente em mutação na canicultura, é o surgimento de uma curiosidade ainda não detectada anteriormente, né? Então, são muitas, temos mais de 500 cores de canários hoje, que são fruto de combinatórias dessas mutações. Exemplos. O que seria, por exemplo, uma cor vermelha e uma cor vermelha marfim? É o mesmo passarinho com a cor vermelha que alguma coisa genética fez com que ele deposite um lipocromo diferente, que chamamos de diluição. Então, um é vermelho e outro cor de rosa. Isso é uma mutação evidente. Poderia citar aqui muitas, né? Mas então aparece uma mutação nova. Eu pessoalmente vivenciei isso, tive a felicidade de surgir uma mutação em que o canário era de bico sem pigmentação, bico branco, e apareceu uma pigmentação no bico que se tornou bico pigmentado, bico vermelho. O primeiro passo quando acontece algo ainda não visto é verificar se de fato é uma mutação, porque em alguns casos podem ser defeitos fisiológicos. Sim. Que alteram o comportamento. Já apareceu o canário negro que não conseguiu se fixar porque não era uma mutação genética, e sim um defeito de fisiologia. Então, o primeiro passo é verificar, constatar que de fato se trata de uma mutação. Se através da reprodução a gente vê que de fato ele reaparece com cruzamentos entre parentes para reafirmar, realmente a gente tem a primeira constatação, ela de fato é uma mutação. Segundo passo é conferir a ela número e rusticidade. Porque se tem muito pouquinho, a gente tem um risco de ter um tropeço na reprodução e aquilo se perder. Então temos que ter número e rusticidade. Por quê? Porque sempre quando surge uma mutação, é necessário fazer cruzamentos entre parentes, e isso retira bastante a rusticidade. Então é necessário, com habilidade, fazer o que a gente chama de portadores para depois retrocruzar e dessa forma a gente consolidar uma família. E o terceiro passo é conferir qualidade aos exemplares em termos de qualidade de cor, de forma, de plumagem. E uma vez isso consolidado, o último passo é apresentar às autoridades como uma proposta de nova cor. As autoridades têm toda uma metodologia
para aprovação, que é muito rígida, porque logicamente se coloca uma cor na nomenclatura, não pode ficar no risco de depois desaparecer. Então são 3 anos que tem que se apresentar um número expressivo de exemplares, com nível de qualidade muito importante, e numa bancada internacional, com juízes internacionais de vários países, que vão dar o seu parecer para a aprovação final. Então, não sei se consegui mais ou menos resumir sobre a parte de mutação, porque a genética em si é tão fascinante que ainda estamos muito tentando descobrir na ciência muitas perguntas sem resposta, né? Por exemplo, o próprio urucum apareceu em 5 lugares diferentes da Terra ao mesmo tempo, sem nenhum vínculo genético entre famílias. E aí começam a surgir muitas interrogantes fascinantes sobre o que causa isso, né? Agora temos algumas mutações recentes tentando se reafirmar, deram a chamar agora recentemente o nome de pérola na Itália, e eu constatei alguns meses atrás que na Argentina apareceu a mesma mutação sem nenhum vínculo, e isso é fascinante porque ainda temos muitas respostas que estamos buscando e não necessariamente aparecerão, né? Ok. Sr. Álvaro, há alguns meses atrás eu estava conversando com o senhor e o senhor me disse algo mais ou menos nesse sentido, que as características estão ali loucas para aparecerem, né? Exato. Mas então elas aguardam o momento exato para poder fazer com que isso se expresse no fenótipo do pássaro. Por que isso não acontece na natureza? Essa fixação ela não acontece na natureza da mesma maneira que ela acontece no criatório? Por que essa pergunta é muito interessante? Porque temos 2 momentos na história da Terra. Um antes da nossa aparição, o Homo sapiens, e outro depois. Até o Homo sapiens, até o ser humano, o mecanismo que funciona, as mutações na natureza, é para produzir máquinas de sobrevivência. Então, a mutação é uma tentativa e erro. Se produz uma girafa que tem 5 centímetros mais de pescoço do que as ancestrais, ela vai ter a capacidade de se alimentar melhor e ela ficará, vamos chamar assim simbolicamente, de semente para nós. Se ela nasce com 5 centímetros a menos, ela vai sucumbir porque não vai alcançar a foligem que os outros alcançam, e isso vai fazer com que ela não progrida, né? Isso de forma muito sucinta. Qual é a função do predador? Nós humanizamos, ai que horrível, tenho raiva do predador. O predador ele tem a função de ajudar a espécie. Ele, quando vai se alimentar e buscar sua presa no grupo de zebras, ele vai comer a zebra que correu menos, a que tem menos capacidade de se desvencilhar, a que foi menos atenta, menos inteligente. E isso faz com que a espécie de zebras retire aqueles exemplares que não tiveram a genética de capacidade de sobrevida, e aquela que corre mais, que é mais inteligente, ela vai se salvar e ela que vai ficar para a reprodução. Então, a engenharia da vida é tão fantástica que ela foi fazendo mutações com tentativa e erro. Vamos ver o que acontece com essa mutação. Ela, como máquina de sobrevida, ele funcionou, então ele vai ser a evolução, ele vai ficar para a reprodução. Não deu certo, então ela não vai sobreviver na natureza. Isso para a capacidade física, para suportar inclemências, para a fisiologia contra enfermidades, etc. e tal. Como podemos isso aplicar no nosso canarinho? Você que é entusiasta da canaricultura, e não importa se você tem apenas aqueles canários que não tem uma raça definida, porque o prazer e o amor é exatamente, e o respeito é exatamente o mesmo. Com certeza. Quando nós temos um canarinho em condições sanitárias boas, tem 50, 100 ou 1000 exemplares, e um ficou doente, a seleção darwiniana diria o seguinte: esse exemplar não tem capacidade de sobrevida, isso vai ser o alimento do predador para limpar, entre aspas, aquela espécie. Sim, sim. Então, a medicação, a insistência com esse indivíduo, dar condições artificiais para ver se ele sobrevive, implica, de certa forma, apenas do ponto de vista genético, num risco que, se ele sobrevive e ele se reproduz, ele vai passar um gene de propensão para a doença. É necessário ter consciência, ao menos, sobre isso, né?
tentar dentro do canaril sempre preservar aqueles animais que têm bom desempenho reprodutivo, que têm boa saúde, que se manifestam, que, enfim, que se há uma variação de temperatura, ele tem capacidade perfeitamente de conviver com isso, né? Então, as mutações, como vemos, é um tema bem complexo, muito abrangente. Surgiu o ser humano, mudou a regra do jogo. Sim. Por quê? Para nós, seres humanos, o animal de sobrevivência não é aquele que mais corre, é aquele que nós criamos como padrão de beleza. Então, ele que vai continuar. E aí, nós vemos, por exemplo, no porte, animais que não têm nem condições nem de voar, muito menos de suportar a natureza, mas são os que nós consideramos como padrão de beleza e o que mais fielmente representa os padrões de julgamento serão os que vão ficar para a reprodução. Mudou a regra do jogo. Quem diz o animal de sobrevivência é o ser humano de acordo com a beleza. Sim, sim. Aí o ser humano diz, não, apareceu um cachorro sem pelo. Esse vai ser meu padrão de beleza. E não estou entrando aqui no tema ético, se aquilo é certo ou não, que é bem complexo. Mas, de fato, nós criamos padrões de beleza para as espécies domésticas que criamos e os conduzimos para aqueles padrões de beleza que nós consideramos que são absolutamente diversos, com critérios diferentes do que é na natureza, que a natureza é muito mais exigente ou é muito mais rígida quanto a esse tipo de situação. Se o Carlos Alexandre me permitir, e muito sucintamente, quero dizer o seguinte: aquela sensação que dizemos do animal tem as asas para voar livremente, para ser feliz e para poder brincar de asa delta, não é bem assim. Na natureza, o animal está 24 horas sob ameaça de predador, de frio, de falta de alimento, de competir por espaço com os próprios congêneres. Então, não é tão fácil a vida na natureza, não. Ele nasce como máquina de sobrevida e é testado permanentemente. O menor cochilo representa a morte para o animal que é presa. E a menor bobeira do predador, se ele não conseguiu pegar presa uma, duas vezes, ele queimou energia, ele também está sob ameaça e ele está sendo testado. Não é só para o predado que essa seleção darwiniana acontece. O predador tem um desafio tremendo. Ele não pode errar muitas vezes, senão sua energia cai. E é igual um joguinho de vídeo, quando cai a energia, ele vai perder a oportunidade de continuar na vida, né? Mas dentro da canicultura, criador, não precisa você pensar que vai acontecer só com os criadores de elite as mutações. Você que tem um canarinho aí, vai nascer os filhotinhos que cantam mais do que os outros. Sim, é mutação genética. Sim, sim. E o que a gente exorta, se você gosta dessa brincadeira, é que se incorpore ao nosso mundo, porque é um mundo fascinante, onde você terá a oportunidade de brincar com o gen, que é nossa ferramenta ética, perfeitamente viável, e você poderá fazer seus trabalhos para tentar chegar a conclusões plausíveis e que sejam motivo de orgulho de cada um. Senhor Álvaro, eu tenho certeza que a gente poderia ficar horas e horas aqui batendo o tema é papo. longo e muito Eu tenho fascinante. certeza que a pessoa que está assistindo ali, ela amou, se apaixonou por esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que ela vai compartilhar, assistir 2, 3 vezes e compartilhar com os amigos, porque o conteúdo que nesse curto espaço de tempo o senhor conseguiu passar para a gente é muito rico, muito repleto de informações. E mais uma vez, muito obrigado, tá, meu amigo? Um prazer Fico muito feliz. Enorme, é um orgulho e me sinto honrado de estar do seu lado. Estou inteiramente à disposição de todos que na medida em que eu possa colaborar de alguma forma, e te agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado pelo carinho de sempre, senhor Álvaro. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá o seu like aí, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @canarioqualitá. Coloca aqui nos comentários se você cria alguma mutação, alguma cor que é uma mutação ou uma raça aí de canários, o que é que você cria, para a gente poder interagir um pouco mais. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus.